a cabeça nas nuvens, piorou com a menopausa. O que eu faço? Você também anda com a cabeça nas nuvens e só piora a cada dia, independente de você estar na menopausa ou não? Então esse episódio aqui muito te interessa. Se inscreve no canal, compartilha com a amiga que também precisa ouvir esse podcast e bora para a vinheta que já já a gente vai conversar sobre isso. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Esse episódio aqui eu vou fazer um episódio um pouquinho mais técnico, um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui nos últimos tempos de Ayurveda Brasil Podcast, mas ele vai ser bem legal. Olha só, vou tentar ser bastante didática e me ater à pergunta que me fizeram, tá? Então assim, ó, para você saber de onde que a gente está partindo, né, de qual é a base dessa teoria. O Ayurveda, ele ensina pra gente que a gente é formado, toda a matéria, não só a gente, não só o nosso corpo, mas toda a matéria, todas as coisas, são formadas a partir da combinação dos 5 elementos. Que 5 elementos são esses? Éter, que seria o espaço mesmo, essa parte vazia, né? Ar, fogo, água e terra. Então, tudo que é matéria tem essa combinação. E os doshas, que eu gosto de dizer que são basicamente biotipos, né, do nosso corpo. Os doshas, eles são formados também por esses 5 elementos, mas cada um desses doshas, eles tem predominância de 2 dos elementos. Vata tem predominância de éter e de ar, e tem menor quantidade fogo, água e terra. O que significa isso? Significa que Vata dosha, ele é seco. Pensa nas características, né, de um vento. Resseca, dá um friozinho. Então ele é seco, ele é frio. Também é leve, tem muita leveza presente. Então se a gente parar aí, ó, vamos parar nessas 3 características de Vata dosha. E já vamos ligar com a pergunta que me fizeram, né, na caixinha lá do Instagram. Vivo com a cabeça nas nuvens. Só dessa frase, eu já sei que essa pessoa, em alguma medida, está com Vata dosha desequilibrado. Por que eu sei isso? Porque no Ayurveda, a gente vai olhar para a qualidade, seja do desequilíbrio, seja das coisas que a gente vai consumir e incorporar na nossa vida. Então, uma pessoa que me diz que está com a cabeça lá nas nuvens, ela não está no aqui e no agora. Ela não está no momento presente. O que significa isso? Que existe uma grande possibilidade do Vata dosha dela estar super desequilibrado. Se ela apresentar secura, constipação, cabelo ressecado, pele ressecada, enfim, tudo isso, aí você vai tendo mais certeza que o Vata dosha está desequilibrado no caso dessa pessoa. Então, ó, teve um episódio aqui que eu falei da Abhyanga, no caso da menopausa. O que é a Abhyanga? É a aplicação de óleo de gergelim no corpo. Me enviaram essa pergunta. Posso aplicar óleo de gergelim toda da manhã no meu corpo? Estou na menopausa e disseram que é bom para o ressecamento. E eu respondi isso falando de alimentação e do próprio óleo de gergelim. Se você não viu esse episódio, você vai ver aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, porque eu não vou repetir as coisas que eu já ensinei lá. Não hoje, pelo menos, tá? Hoje eu vou meter o seguinte. Se você tá muito viajante, tem uma perspectiva ayurvédica que você pode utilizar de alimentação e de aplicação de óleo, desde que você tenha boa capacidade de digestão, você pode aplicar sim o óleo de gergelim no corpo, como eu falei lá naquele episódio, sempre morninho, pela manhã. Lá também eu explico o que é ter uma boa digestão para Ayurveda, não é para qualquer pessoa, você pode prejudicar ainda mais a sua saúde se você não tiver com boa digestão, segundo o Ayurveda. Tem alimentos que você pode incorporar para aterrar. Que alimentos são esses? São esses que trazem um pouco de peso, saudáveis, mas que trazem peso. Então, alimentos como beterraba, abóbora, inhame, mandioca, percebe que tem peso. Alimentos que têm sabor doce da natureza. Então, tâmara, por exemplo, tudo isso é muito carnudo, traz peso. E a tâmara, por exemplo, é um alimento sátvico, que a gente diz, ou seja, traz conforto pela doçura que tem. Todo alimento doce da natureza, ele traz conforto. Se ele traz conforto, ele contribui nessa questão das emoções, da mente voada, parapapá, certo? Então, essa é uma alimentação que você pode fazer. E aí, não tenho como falar só do Ayurveda e simplesmente ignorar as coisas do yoga neste momento.
Porque quando a gente fala de mente, sistema nervoso central, aqui e agora, é impossível falar disso sem falar de yoga para mim. Por quê? Porque é justamente isso que o yoga te ensina, a aterrar, a ir para dentro de você, que é o melhor lugar que você pode estar. Muitas vezes a gente tem medo de ir para dentro de si, a gente sente incômodo, porque a gente não quer olhar para algumas coisas que machucam, que magoam, que isso, né, que traz sentimentos que a gente não está acostumado a lidar. Mas quando você começa a fazer esse exercício e a entender que tá tudo bem fazer isso, que tá tudo bem, que todo mundo sente, que você não é uma pessoa um alienígena porque sente dor, porque sente mágoa, porque tem dificuldade de olhar para si. Quando você entende isso e começa a focar no aqui e agora, essas coisas começam a diminuir na sua vida. Então, se você está muito avoada, além dessas questões ayurvédicas que são sensacionais, eu não tenho como deixar de dizer para você iniciar a partir de já um momento de respiração no seu cotidiano. Começa respirando com atenção plena. Começa sentando, entende? 5, 10 minutos do seu dia, escolhe sempre o mesmo horário e respira. Leva atenção para a respiração. E aí você vai dizer, eu me distraio. Não tem problema. Distraiu? Volta a atenção de novo. Distrair de novo? Volta a atenção de novo. Distrair de novo? Volta a atenção de novo. Sem cobrança, sem luta, sem ficar insistindo. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Não é para virar um campo de batalha dentro de você. É só para você entender como normal distrair-se no meio de uma respiração consciente. Se você entender isso e só deixar fluir o ar, você vai estar se oxigenando. Excelente para você diminuir inflamações no corpo todo. Um grande vilão das inflamações é a falta de oxigenação no nosso corpo. Você vai estar aterrando, porque você vai estar começando a se acostumar com a sua presença no aqui e no agora. Então você vai contribuir para diminuir a cabeça nas nuvens e trazer a cabeça para aqui agora, vamos falar assim. E ao mesmo tempo, isso junto com a Ayurveda vai te dar um aterramento ainda maior. Então são pequenas coisas que você pode fazer no seu cotidiano que vão de fato mudar a sua vida. E se você quiser fazer isso com uma ajuda, assim, mais do que uma ajuda, como uma metamorfose da sua vida, você vai se inscrever no meu programa Metamorfose, que é um programa de desinflamação corpo, mente e vida. Ou seja, a ideia é você desinflamar não só o corpo, não só ter a mente no aqui e agora, mas também de você conseguir manter isso ao longo da sua vida. Aprender instrumentos que você consiga caminhar sozinha depois. Certo? Tem informações aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.